Louvado seja o Senhor, que nós somos essas pedras vivas para edificação, né? As irmãs falaram para a gente sobre a nossa identidade, né? Eu queria reforçar isso mais uma vez. Nós somos filhas amadas do Senhor, eleitas, predestinadas e escolhidas, irmãs. Nós sabemos que o nosso Senhor está voltando, né? E Ele quer ver esse prédio, esse edifício pronto, né? E esse edifício é espiritual. E hoje Ele conta conosco essas pedras que o Senhor está transformando em preciosas, né? E falando sobre pressões, né? Nessa mensagem 1, a irmã falou para nós sobre essa questão da nossa identidade. Se nós mudarmos a nossa identidade, nós vamos alterar o nosso destino, né? E a gente vê que é isso que tem acontecido nos dias de hoje, que a irmã explicou para a gente muito bem. E nessa mensagem 2, que a irmã Ângela falou sobre as pressões. Quem aqui não está passando por pressão, né? Quem não está passando por dificuldades? E eu queria, com muito temor, né, falar aqui com as irmãs um pouco da minha experiência. Eu sou aqui menos do que nada, irmãs, né? Sou uma pedrinha também, sendo lapidada pelo Senhor. E aprove ao Senhor estar aqui compartilhando com as irmãs isso, né? Mas quantas pressões nós temos passado, né? E esse ano eu falei com meu esposo assim, nossa, a gente passa por muita situação, né? Mas esse ano nós estamos de parabéns. Porque o que nós estamos passando de pressão é de todos os lados. Covid 2 vezes, meu filho com dengue, né? Eu lembro que nós fomos para a conferência em Ribeirão Preto, vou contar essa experiência rapidinho. E chegando lá, meu filho tinha 4 dias que ele estava dando febre. E a gente não sabia o que era. Foi em pediatra, tudo que vocês pudessem imaginar. E assim, o inimigo sabe onde nos tocar, né? Como as irmãs também falaram aqui. E ele sabe os nossos pontos fracos, né? E quando mexe nos nossos filhos, né? Puxa vida, dói lá no fundo, né? E aí já estava naquela tensão. Puxa, eu tenho que ir para a conferência e o meu filho está doente. E agora? Humanamente falando, o que eu escolheria? Eu vou cuidar do meu filho, né? Eu sou mãe, eu tenho que estar perto, porque eu sei o que é melhor para o meu filho, né? E sim, o Senhor nos deu essa autoridade, né? Essa autonomia. Mas eu tive que pisar no mar, irmãs, e o Senhor abrir, né? Não teve outro jeito. Eu fui para a conferência. E aí, na sexta-feira, meu filho foi ao pediatra, e o pediatra falou assim, ó, não tem nada. Acontece o seguinte, se amanhã ele der febre, você vai ter que trazer ao hospital, a gente vai ter que pensar numa internação para ver o que está acontecendo. Eu falei, não, o senhor está na frente, eu vou para Ribeirão, está tranquilo, né? Chegando lá, meu esposo me liga, Samuel está com febre. E aí eu falei, Senhor Jesus, o que será que esse menino tem, né? Aí fez o exame, deu dengue, né? Ele estava com dengue. E aí o médico falou, ó, é sério, porque a criança desidrata mais rápido, pode ter o risco de hemorragia. Chegou na conferência, a Mariana falando sobre os buracos que o Senhor abre em nós. E eu chorava, é o buraco, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Não é possível que o Senhor está permitindo uma coisa dessa. Eu estou aqui te buscando também, né? Eu estou aqui, larguei minha casa, né? O Senhor falou bem assim para mim, não é você que tem que estar no controle. Eu estou no controle. E ele está com o pai dele. O pai dele vai cuidar. Tão bem quanto você vai tomar as providências cabíveis. Você tem que desfrutar de mim. E eu toquei nisso, irmãs, e eu levantei os meus braços e o Senhor falou para mim, vai louvar. E estava, na hora que eu entrei no local, que eu saí para chorar, a irmã Rebeca me amparou, e algumas irmãs também me ampararam. E aí eu falei, o Senhor falou para mim louvar. As irmãs estavam louvando aquele hino. Oh, Senhor Jesus, não sei se eu vou lembrar agora. O barulho do mar. Isso, mestre. As irmãs lembram a letra dele? A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Puxa vida, eu me consagrei naquele momento. Então, como pedras que vivem para edificação, nós não perdemos a vontade de Deus de vista. E o Senhor conta conosco como essas trabalhadoras da última hora. O que a trabalhadora da última hora faz? Ela não perde tempo, porque ela só tem 1 hora, irmãs. Vocês lembram que aquele senhor contratou 5 horas da tarde e pagou 1 denário para aquele que trabalhou o dia inteiro? Isso me toca demais.
O Senhor nos chamou na última hora e nós não temos agora. Os irmãos sempre falam para nós, o irmão Pedro falando para nós não temos agora o charme de errar, não temos o direito de errar. Agora nós temos que edificar com toda a nossa força. Fazer por merecer essa 1 hora de trabalho, né? E o nosso Senhor está voltando. Aleluia, essa é a nossa esperança, irmãs. Tudo que nós estamos passando é para gerar algo em nós. Algo está sendo gerado em nós, né? E nós sabemos o que está sendo gerado em nós, então a gente espera por isso, não é verdade? Eu fico pensando aqui, né, quando eu estava grávida dos gêmeos, eu tenho 3 filhos, fiquei grávida de uma menina primeiro, uma gestação já é super difícil, uma gestação gemelar já é bem delicada, imagina 3, né, Lore? Mas, enfim, o Senhor me deu gêmeos e aí o meu esposo, eu estava no finalzinho da gestação, eu já não levantava mais da cama, mas eu estava feliz porque algo estava sendo gerado, né? Meu esposo chegou para mim com 36 semanas. Stephanie, vamos marcar o parto. Eu não aguento mais te ver assim, deitada, parecendo uma baleia encalhada. E eu fiquei enorme, né? Não dava conta de andar, muito pequenininha, então isso me desfavorecia um pouco, né? E aí, vamos marcar esse parto, 36 semanas já tá bom. Eu falei, não tá bom, cada semana é 100 gramas que eles ganham. Eu aguento. Daniel falou, você não aguenta. Você não está aguentando nem tomar banho. Eu falei, mas eu aguento. E eu aguentei. Aguentei, eles nasceram a termo, graças ao Senhor. Mas o que eu quero deixar no coração das irmãs? Que vamos ter paciência. Né? Aquela que perseverar até o fim, ela vai ser salva, irmãs. Esse versículo é maravilhoso. E outra coisa que me encoraja muito, aquela que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Esse versículo, para mim, é a chave da Bíblia, é a chave da minha vida, porque a hora que eu lembro que eu sou um espírito com o Senhor, Ele é um espírito com Ele, eu consigo todas as coisas. Né? Agora, entrando um pouco na mensagem de hoje, só quero também contar um outro versículo que o Senhor falou comigo quando o Senhor nos escolheu para falar aqui na frente, né? Não é nada fácil. E eu falei, Senhor, eu não vou conseguir, não. Né? Muita responsabilidade, muitos desafios, eu acho que eu não sou essa pessoa capaz, né? E o Senhor me levou para Sofonias 3,17. Eu vou ler para as irmãs. Tem uma outra versão, na King James, em inglês, irmãs, que é maravilhoso esse trecho. Eu vou ler aqui na Bíblia normal e compartilho com as irmãs o trecho que eu desfrutei. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria. Irmãs, o Senhor se deleita em nós. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. E na versão em inglês, o finalzinho desse versículo, fala que o Senhor está cantando sobre nós. Ele está cantando em cima de nós. Isso não dá força para nós continuarmos, irmãs? Tantas situações que a gente passa. E eu estava nessa dúvida, né, Senhor, eu estou cantando em cima de você. Né? Olha que encorajamento. E aí, entrando no título agora, né, pedras que vivem para edificação. Você se considera uma pedra viva? Você é uma pedra viva? E aí, mas existe uma diferença entre a pedra viva e a pedra morta. Eu estava assistindo um vídeo de Israel, infelizmente nunca fui pessoalmente, né? Mas fiz algumas buscas na internet. E um guia explicou que a pedra morta é uma pedra que ela não se permite mais ser talhada, ser trabalhada por Deus. Não há mais o que fazer com ela, ela não serve para nenhum tipo de edificação. A pedra viva, ela permite esse trabalhar do Senhor. E ainda tem mais. Além dela permitir ser talhada, ela é talhada para suportar a outra pedra. Então, olha só que rico. Eu separei uma imagem para a gente entender bem o que é isso. Se os irmãos puderem, por favor, projetar a imagem da pedra angular. As irmãs vão entender bem o que eu quero dizer. Então, antigamente, as casas eram construídas com pedras, né? Então, eles escolhiam uma pedra perfeita, talhava ela ali do tamanho correto, porque ela ia ser a base da edificação daquele edifício.
Aqui. Então, existe a pedra angular, que era colocada na esquina para unir duas paredes, né? E essa aqui também é um outro tipo de pedra angular. No caso aqui, se faziam pontes, portais grandes, né? Aqui. A pedra angular é aquela que está em destaque lá em cima. Se as irmãs observarem, todas estão bem ajustadas, né? Aqui uma na outra, e uma suportando a outra. Porém, a pedra angular, ela dá o ângulo correto da edificação. O que sustenta esse arco em pé é aquela pedra angular. É aquela pedra ali em cima. Se nós tirarmos essa pedra, irmãs, cai tudo. O que eu desfrutei disso? Não sou eu que tenho que suportar as pressões. Não é eu que vou edificar a igreja. Não é o meu jeitinho. É o Senhor que sustenta todas as coisas. Então, a gente tem que colocar os nossos olhos nessa pedra principal, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E nós temos muitas tarefas, né? Graças ao Senhor que Ele nos fez mulher e a gente consegue equilibrar vários pratos, né? E uma coisa que eu tenho desfrutado muito também nessa questão de viver para edificação. Não é fácil, às vezes surgem coisas que a gente vai achar que é prioridade. A nossa casa, nós temos as coisas de casa, cada uma tem seu jeitinho. Eu sou muito perfeccionista, irmãs. Eu gosto de tudo muito organizado. E quando eu comecei, o Senhor começou a me chamar para servir mais, a minha casa, eu faço o que dá. E assim, não é fácil para mim, mas o Senhor transformou a minha mente, né? Por isso que as irmãs falaram também para nós a importância de nós transformarmos a nossa mente. Porque com uma mente velha, nós não vamos ter o compromisso e a responsabilidade com a edificação de Deus. A irmã compartilhou aqui conosco agora, pensar fora da caixa, soltar o pino da granada. Né? Uma pessoa crítica. Né? Isso me toca muito, irmãs. Sabe? A gente precisa estar dentro desse mover. Lá na estância, o irmão falou uma frase que ele via os irmãos saindo e ele não saía. E aí, quando ele começou a sair, ele ficou tão feliz com os resultados e tudo, ganhou as pessoas. Quando ele sentiu aquele efeito na vida dele, ele falou, eu preciso ter isso no meu currículo. Eu ganhei essa frase, sabe, tocou tanto dentro de mim, eu quero ter isso no meu currículo, de conduzir as pessoas a Deus. Né? E uma pedra que vive para a edificação não perde a vontade de Deus de vista. E qual é a vontade de Deus, irmãs? O irmão Pedro tem falado tantas vezes para nós, em tantas mensagens. A vontade de Deus é convergir todas as coisas em Cristo. Eu não vou conseguir edificar se Cristo não for o meu cabeça. Né? Se Cristo não dirigir as minhas ações. Se Cristo não for o meu amor, irmãs. O Senhor é o nosso amor. Né? Esse amor levou Maria a quebrar o que ela tinha de mais precioso. Né? Oh, Senhor Jesus. E o mais interessante disso tudo, irmãs, é que o Senhor, Ele quer todas nós. Né? Ele não quer aquelas que têm dons específicos, dons mais especiais, que destacam mais. Ele quer todas nós. Né? Todas nós somos importantes. E aqui em Efésios 2, né, fala que o Senhor nos colocou na igreja, Ele nos resgatou, irmãs. Olha que obra gloriosa, Ele vos deu vida, Efésios 2:1. Estando vós mortas nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amém? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortas, irmãs, nós éramos pedras brutas, né? Nós ainda somos pedras brutas. Eu creio que pela fé o Senhor está nos transformando em preciosas, né? Oh, Senhor Jesus. Mas quando nós estamos juntas, essa edificação acontece. Sozinhas, eu não consigo edificar nada. Né? Como que eu vou construir um prédio desse tamanho sozinha? É impossível, precisa de materiais. Né? E qual que é o material mais importante? Esses dias o irmão compartilhou conosco isso. Qual que é o material mais importante? O cimento, a água, o tijolo? O que vocês acham que é o mais importante numa construção? O material mais importante é aquele que falta. É aquele que falta.
Se faltar água, não tem cimento, né? E não tem outras coisas também, porque eu não sou boa nisso, mas eu acredito que é mais ou menos isso, né? Se faltar cimento, puxa vida, não tem como erguer um tijolo em cima do outro, né? Então o Senhor precisa de nós. Nós somos importantes, mesmo que seja um grãozinho de areia. E aí, irmãs, começam as dores da edificação. Porque nós estamos juntas e podem acontecer atritos entre nós. E na instância, eu tive com uma irmã lá, muito preciosa, e nós estávamos compartilhando sobre coisas que nós vivemos juntas. Em um certo período de tempo, a gente viveu uma experiência muito parecida. E ela sofreu tanto quanto eu, inclusive até mais. E aí ela falou isso para mim: Stephanie, essas são as dores da edificação. Irmãs, é uma honra para nós sofrer pela edificação, né? Pelo que nós estamos sofrendo hoje? Sofrer pelas nossas coisas, que não está gerando edificação? Nós precisamos sofrer pela edificação, né? Isso vai gerar uma recompensa para nós. E aí, ali em 1 Pedro 2,4, já foi lido, mas vamos ler mais uma vez. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, amém? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós sofremos quando nós edificamos. Esse edifício, ele cresce, mas não é a pedra que cresce, é o edifício que cresce, irmãs. É uma pedra sobre a outra. E quando nós estamos juntas, essa edificação ocorre, né, como eu falei anteriormente. E como um exemplo assim muito simples, né? Uma vez a gente foi num rio, e eu estava observando que as pedras do rio, elas têm um aspecto diferente das pedras que estão na margem. Não sei se vocês já pararam para observar. As pedras dentro do rio, elas são redondinhas, perfeitinhas, né? Enquanto as da lateral têm ainda umas arestas, umas pontas, porque elas não estão dentro do fluir da vida. Então é importante nós estarmos juntas, bem vinculadas, para a gente conseguir ser aperfeiçoadas. Né? Mesmo que às vezes você não está muito afim, mas você está ali junto com os irmãos sendo carregado, né? Sendo carregado, e o Senhor vai nos aparando, nos ajustando, né? Oh, Senhor Jesus. E agora, como a irmã Ângela falou conosco mais cedo, Senhor Jesus, nós estamos na fase de lapidação, né? E essa lapidação, ela é para transformar algo bruto em precioso. Que Deus amoroso, irmãs, que nós servimos. Esses dias eu estava vendo um hino, né? Que fala assim: um dia eu vou compreender por que o Senhor me amou tanto assim. O que Ele viu em nós para contar conosco, depositar tanta confiança em nós, irmãs, porque tanta palavra tem sido falada para nós. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E outra coisa que eu queria compartilhar com as irmãs é que o Senhor, oh, Senhor Jesus, quando nós estamos nessa fase de lapidação, nós estamos nas mãos do Senhor. É isso que precisa confortar o nosso coração. Né? Então, Ele sabe exatamente onde tirar, Ele sabe exatamente o que fazer. Né? E esse processo ele é milimétrico, esse processo é devagar, como o hino falou, é de glória em glória, é um dia de cada vez. Eu desfruto muito disso, é de glória em glória. Hoje eu desfruto um pouco, mais tarde eu desfruto um pouco. Né? O Senhor, Ele quer mais que nós estejamos à sua presença do que a gente faça algo para Ele. Né? É importante nós termos essa consciência, é uma coisa que eu tenho desfrutado muito, irmãs. Eu preciso mais estar do que fazer. Né? A Marta, ela estava sobrecarregada com muitas coisas, andando de um lado para o outro. Jesus estava na casa dela e ela estava com muita preocupação. Eu quero fazer um belo prato, arrumar a cama para Jesus dormir. Isso tudo é muito lícito. É lindo isso.
Só que ela estava sem adorar o Senhor. Você pode fazer tudo isso nos pés do amado, né? Mas ela não estava conseguindo. Mas e o que teve que acontecer para Marta aprender a servir? Lázaro teve que morrer, né? Lázaro morreu, e aí eles puderam experimentar a ressurreição. Nós precisamos experimentar a ressurreição, servir ao Senhor em ressurreição, sair da frente para o Senhor passar, né? Para Ele poder nos transformar. E quero reforçar também o versículo que a Mariana leu, Romanos 12, 1 e 2. Ó Senhor Jesus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, nosso mais racional serviço. A coisa mais certa, irmãs, que nós temos que fazer é consagrar todo o nosso ser ao Senhor. Lá em 1 Pedro 2,4, fala que de nós oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. E hoje, aqui de manhã, o Senhor me deu esse sentimento, esses sacrifícios espirituais, é a nossa consagração. O Senhor quer todo o nosso ser rendido aos pés dEle. Né? E muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas. Né? Muitas vezes a gente faz coisas sem consultar o Senhor. Mas aqui fala para nós buscarmos a renovação da nossa mente, né? No versículo 2. Não vos conformeis com esse século, irmãs. O mundo quer nos moldar na forma dele, na forma de Satanás. Né? Quer nos conformar com esse século. As tribulações, se nós não estivermos no Espírito, irmãs, elas vão nos deformar. Mas o Senhor vai nos transformar. Viu a diferença? As situações nos deformam sem o Senhor. Mas se nós aceitamos isso como trabalhar do Senhor, elas nos transformam. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãs, esses dias eu recebi uma notícia não muito agradável, sabe? E aí, eu chorei bastante, fui diante do Senhor. Falei, Senhor, aconteceu isso. O vencedor é aquele que desabafa, irmãs. O irmão Ezra falava isso e eu carrego para sempre. Vencedor é aquele que desabafa. Não fica debaixo do zimbro. Não permaneça lá. Desabafa com o Senhor. E eu fui para os pés do Senhor. Está acontecendo isso, Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu acho uma injustiça tal coisa. Senhor, está me doendo. Irmãs, eu fui invadida por uma alegria tão doce. Sabe o que é você entender a vontade de Deus? A igreja é de Deus. O Senhor falou para mim, eu vou edificar a minha igreja. Não é você. Aceita a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos olhar, irmãs, para o Senhor. Para isso a gente precisa estar munidas da palavra de Deus. A palavra é o nosso alimento, irmãs. O saber que é a palavra de Deus tem sabor. Esses dias eu desfrutei muito disso. Saber e sabor tem o mesmo radical na palavra. A palavra tem sabor. E a gente precisa aprender a comer da palavra, né, de maneira viva. Eu tenho experiências, irmãs, de eu estar tão assim, aflita, ansiosa, como mulher, como mãe, como esposa, como serva de Deus. E eu orar, ler a palavra, andando e apontando o dedo. As irmãs sabem. Eu sempre conto para as irmãs lá. Em patrocínio isso. Eu oro apontando o dedo. Satanás, eu não sei onde você está, mas escuta o que eu vou te falar aqui. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que pregar o evangelho para nós mesmos. Olha para o espelho, aponta o dedo. Não é verdade? Isso salva a nossa vida. Nós precisamos ter contato com a palavra. A palavra é que vai nos lavar. O Senhor falou que Ele vai santificar a igreja pela palavra. É o jato de água pura da palavra. Quantas vezes, irmãs, eu estava desanimada. E a hora que eu liguei para ver a palavra profética, eu animei. Sabe, me deu aquela injeção de ânimo. Puxa, eu tenho que estar dentro desse mover, gente. Eu tenho que sair e orar pelas pessoas. Eu vou contar uma experiência aqui rapidinho também. Tem que ser prático, né? A gente cuida das pessoas, né? O Senhor tem dado pessoas para a gente cuidar. Seja uma, duas. O Senhor tem dado seus filhos para você cuidar, seu marido, né? Não pensa também só lá fora. Nós também temos que cuidar do nosso jardim, né? E aí eu pensei, nossa, vou fazer uma roda de leitura, que daí eu consigo pegar todo mundo de uma vez, né?
Fechou. É isso aí. Aí eu propus essa roda de leitura, ninguém quis. Eles querem que eu vá pessoalmente fazer a leitura. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Semana passada eu comecei. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos chama para cuidar de pessoas. Se nós amamos o Senhor, se nós amamos a edificação, irmãs, a gente deixa um pouquinho as nossas coisas de lado. Depois a gente faz. A louça a gente lava de noite. Põe as crianças para dormir, né, Mariana? E lava a louça, né? Roupa a máquina lava mesmo. Enfim, viver sem perder a vontade de Deus de vista. Oh, Senhor Jesus. E aí, irmãs, agora a gente precisa cuidar do nosso falar. Eu acredito que quando nós estamos juntas, dá problema, né? Porque uma pensa de um jeito, a outra pensa de outro. E aí a gente começa a ser duro no falar, né? E preparar essa conferência, a gente precisou estar bem ajustada. A gente precisou reunir todas as terças-feiras para que esse momento acontecesse. Aqui não caiu do céu, bum, não. Teve um labor de amor, em todos os sentidos. Nós oramos, né? E a gente tem que abrir mão também. E aí a gente servindo, o que aconteceu? Eu fui grossa com minha irmã. Eu achei que eu peguei pesado, assim. Eu não fui grossa no sentido de desrespeitar a irmã, mas eu achei que eu exagerei um pouco, sabe? E na hora que eu mandei o áudio para a irmã, no grupo ainda, irmãs, eu não tenho vergonha de me expor de forma nenhuma, porque eu me arrependi e o Senhor está de olho naquela que está arrependida. O Senhor está de olho naquela contrita de espírito, né? E aí, eu mandei mensagem e falei, Senhor, o que eu fiz? E o Senhor me incomodou muito com aquilo. Aí eu mandei mensagem para a irmã, falei, irmã, me perdoa. Me perdoa, irmã. Eu fui grossa, fui rude, eu não estou num dia bom, expliquei para a irmã o que estava acontecendo, mas não justifica, né, eu fazer isso. Mas é isso, a gente está sendo ajustada, né? E é importante a gente reconhecer. Eu acho que principalmente, como a irmã Ângela falou, dentro de casa, a gente falha muito. Com o nosso esposo, a gente fala de qualquer jeito. Com os nossos pais, com os nossos filhos. A gente trata de qualquer maneira, tipo assim, tá aqui mesmo. Qualquer hora eu peço perdão, eu dou um beijinho, faço uma comidinha que agrada e pronto. Né? Não é assim, irmãs. Nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis no nosso falar, no meditar do nosso coração. O que você tem falado? O que você tem pensado? No que você tem meditado? Né? E aí, irmãs, diante de todos esses problemas que nós podemos ter, né, na igreja, precisamos negar nossas opiniões. Nós não vamos edificar do nosso jeito, né, da nossa forma. É da forma de Deus. Nós temos aquela pedra lá em cima que nos sustenta, que dita o tanto que nós temos que estar bem ajustado. É Ele que dita para nós o ângulo correto de todas as coisas. Cabe a nós estarmos encabeçadas, né? Aqui, vamos ler Efésios 3, 17 e 18. É muito precioso essa passagem. E assim, habite Cristo no vosso coração, amém? Pela fé, estando vós arraigadas e alicerçadas em amor. Aqui está o cimento que nós precisamos, o amor. O amor, irmãs, é que vai nos vincular na perfeição. É o Senhor que vai nos edificar nesse amor. Né? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Somente junto dos irmãos é que eu vou compreender o tamanho do amor de Cristo, a largura do amor de Cristo. Porque aquela situação que a irmã está passando, ela vai compartilhar comigo e eu vou ver que eu não estou sozinha, que eu vou conseguir passar por aquela situação, né? Eu vou me inspirar e vou seguir o exemplo da irmã. Então, nós somos encorajados, né? E nessa multiforme sabedoria de Deus, nós somos edificados. Oh, Senhor Jesus, uma pedra que vive para edificação, ela vive a vida da igreja. Nós precisamos viver a vida da igreja. Mas nós precisamos ser ativos, ser membros ativos. Pessoas que desfrutam da palavra. Não simplesmente pessoas que não estão... nesse mover que o Senhor tem falado para nós, né? Os irmãos falam, vamos sair para orar.
E aí, num sábado de manhã, perto da hora do almoço, você já pensa assim, vai dar tempo de fazer almoço? Não, vou não. Não é? A desculpa nossa não é sempre essa? Sábado, não tem aula, era a hora que eu podia lavar os uniformes da criançada, lavar o uniforme do marido e irmãs, vamos para as ruas. Os meus filhos, eles sabem aquele versículo Mateus 24:14 de cor. E eu achei o máximo, né? Fábrica de vencedores é bênção, né? E aí eles gravaram esse versículo e chegaram para mim, mamãe, e será pregado? Falou para mim, né, e tudo. E eu fiquei assustada, né, emocionada, porque é lindo demais, né? Uma criança de 5 anos falando Mateus 24:14, sabendo o encargo de Deus. E aí, mamãe, nós precisamos orar pelas pessoas. Precisamos pregar o evangelho, mamãe? Porque o Senhor não vai voltar, mamãe, se a gente não falar. Eu falei, isso, filho, é isso mesmo, pondo força, né? Então, mamãe, me presta seu celular aí, que eu vou mandar mensagem para os irmãos. Eu quero orar pela Ingrid, eu quero orar pelo Josimar, eu quero orar pela Ana. E foi nomeando os irmãos. Falei, toma, vamos, pode orar, meu filho. Isso é maravilhoso, irmãs. Ó, Senhor Jesus. E aí nós precisamos também, irmãs, dessa palavra para nos lavar. Nós precisamos também do perdão. O Senhor, Ele morreu na cruz não só pelos nossos pecados, mas para fazer a paz. O Senhor fez a paz, irmãs. Isso está em Efésios 2, eu acho muito precioso. Senhor Jesus, Efésios 2, 16 e 17, será que é isso? Vamos ver. Não, é o 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no mundo, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O Senhor fez a paz. E aí eu fiquei meditando nisso, né? O Senhor fez a paz. De 2 inimigos, Ele fez um, né? Nós temos desfrutado da palavra atual, falando que o Senhor nos reconciliou para dentro dEle mesmo, né? E aí, irmãs, se o Senhor fez a paz, quem sou eu para erguer paredes entre as irmãs? Quem sou eu para erguer parede entre as pessoas? Entre eu e meu marido, eu e os meus filhos? Enfim, nos nossos relacionamentos, no trabalho, às vezes a gente tem problema com uma certa pessoa, né? Na nossa vida social. Quem somos nós para erguermos paredes? Né? Nós precisamos ser pessoas, irmãs, que fazem pontes. Amém? Amém? Deitar essas paredes no chão e fazer ponte, porque o Senhor fez isso. Né? Havia um abismo entre nós e o Senhor. O pecado nos separava para sempre, mas Jesus fez essa ponte e nos ligou ao Pai. Ó Senhor Jesus, e agora nós também somos pedras vivas e nós pregamos o Evangelho para trazer mais pedras vivas. Amém? Irmãs, isso é uma responsabilidade nossa, é minha e sua. Isso precisa ser o nosso viver. Então, eu sempre penso assim, eu não vejo pessoas na rua, eu vejo potencial. Eu vejo potencial para a edificação da igreja. Isso tem que ser o nosso viver, a nossa visão. Você olha para uma pessoa, não perca tempo. Nesses dias, quero contar uma experiência também, mais uma. Senhor Jesus, irmãs, o Posso Orar por Você revolucionou minha vida, mudou a minha vida. Nós nascemos para isso, irmãs. Todas nós nascemos para orar pelas pessoas. O Senhor nos deu esse poder quando o Espírito veio sobre nós, né? Quando nós recebemos o Senhor. E aí, eu fui levar meus filhos na escola e uma senhora também estava levando o filho dela. E ele estava andando de bicicleta. Eu falei, gente, como é que ela vai voltar para casa levando essa bicicleta, né? Aí eu me ofereci, descobri que eles eram da mesma sala e me ofereci para levar, dar carona para ela. E, coincidentemente, ela era minha vizinha, uma rua de trás. Como é um bairro que eu estou morando há pouco tempo, eu não conheço as pessoas lá, né? E aí, dei carona para ela, ela falou, não, entra aqui para a gente tomar um café. Eu não podia, porque minha filha estava sozinha em casa. Eu falei, então me dá seu telefone. Eu falei, vou mandar, eu posso orar por você, por ela, né? Aí, mandei mensagem para ela. Aí eu mandei o convite junto, Mulheres da Bíblia. Falei, hoje vai começar a série. Então, você pode acompanhar da sua casa. Ela mandou um áudio para mim aos prantos. Falou, você não sabe o período que eu estou passando. Essa mensagem veio na hora certa. Aí eu deixei ela falar, né?
ela falou que era um problema muito sério no casamento, irmãs, uma coisa assim que aos meus olhos humanos não tinha jeito, né? Não tinha solução. E aí, ela não viu minha mensagem mais, eu mandei um áudio, falei, Senhor, me revista de autoridade, que essa oração abençoe a vida dela, né? Que eu trago o reino de Deus para dentro da casa dela. E eu orei por ela. Passou o dia, eu estou olhando lá, ela não visualizou. Quando foi 9h30, ela visualizou aos prantos, me respondendo assim, Stephanie, aquela oração mudou meu marido, não sei como. Ele acordou e me abraçou. E a gente passou uma noite de briga, foi coisa feia. E ele me abraçou. E a minha mente está diferente. Eu não quero mais separar. O que é isso, irmãs? É o poder. É o poder de Efésios 1:19. Se nós crermos, irmãs, nós vamos viver o sobrenatural na nossa vida. E nós já estamos vivendo isso, né? Na nossa casa, na vida da igreja. Nosso futuro, irmãs, é adornando essa muralha, né? Que as irmãs compartilharam aqui. E o que eu acho mais interessante ali é que essa muralha tem 12 fundamentos, sobrepostos um ao outro. O que significa isso? Que não há competição entre nós. Ninguém é maior do que a outra. Não tem ciúme e inveja entre nós, né? Cada um é uma pedra com o trabalhar específico do Senhor, com a beleza própria sua, né? Agora, o que eu mais desfrutei foi isso. É que é uma sobre a outra. Significa o seguinte, que eu oro por uma pessoa, a Sonali vem, vai suprir ela também, vai edificando em cima, daí vem a outra irmã, Mariana, vem e ajuda ela em outro ponto. Entendem, irmãs? Que isso é edificação. Não é uma aparecendo sobre a outra, mas é uma edificando junto, né? Ó Senhor Jesus, e hoje nós temos uma missão e uma comissão. Edificar a igreja. Todas as situações que nós passamos visa produzir algo em nós. Algo precioso está sendo gerado em nós. E aí, uma vez a gente estava lá na estância, eu tinha acabado de migrar de Belo Horizonte, eu e minha família. Nós somos de Belo Horizonte, migramos, né, para essa região aqui. Deixei meus amigos para trás, né, a Lauren lembra, eu estava lá e tudo. E aí, quando a gente migrou, foi aquele choque, sabe? Aquele susto de começar a vida da igreja no lugar do zero, né? E aí surgiu a oportunidade de nós irmos para a estância, numa conferência internacional. Chegando lá, a gente queria ver os irmãos, a gente queria ver o povão, né? Porque a gente estava só naquela cidade pequenininha, sem poucos irmãos, mas vivendo com muita intensidade. A gente sempre teve esse compromisso, né, de viver com muita intensidade as coisas do Senhor. E chegando na estância, a gente encontramos um irmão que cuidou muito de nós na época. Não sei se a minha mãe vai lembrar disso. E o irmão olhou para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha irmã e falou assim: você sabia que você é a pedrinha da minha coroa? Eu achei isso demais. Eu fiquei tão emocionada, eu tinha só 14 anos. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou a pedra para adornar a coroa dele. Irmãs, quando nós cuidamos das pessoas, elas se tornam as pedrinhas da nossa coroa. Quando nós apacentamos as pessoas. E qual que é a pedra preciosa mais perto de você? Seu marido, sua mãe que mora com você, seus filhos. Gasta tempo com seus filhos. O mundo, as escolas querem moldar os nossos filhos, né? Com o celular na mão, irmã, você não sabe o que pode acontecer, né? E aí, irmãs, eles vão adornar a nossa coroa. Olha que precioso. E aí, outro ponto também que eu queria compartilhar com as irmãs, para finalizar, é que nós precisamos, como pedras vivas na edificação do Senhor, nós precisamos estar disponíveis e ser acessíveis. Muitas vezes a gente quer servir, mas tipo assim, é aquele viver coletivo, né? A gente se esconde atrás do coletivo. O irmão falou isso para nós em Uberaba, irmão Miguel. É fácil esconder atrás do coletivo. Acabou a conferência aqui, a gente volta para casa, né? E aí, eu não preciso fazer tanto. Tem irmã que faça, né? Mas, irmãs, estar disponível e acessível para as pessoas, para as irmãs, né? Apacentar as nossas irmãs também, as que estão conosco. Muitos estão passando por dificuldades. E a gente precisa estar perto, né? E conhecer as dificuldades das irmãs. Eu me lembro de uma vez, né, quando os gêmeos nasceram, a gente não tinha tempo de lavar a louça. Era o dia inteiro sem lavar a louça. Às vezes eu lavava de madrugada, se desse.
E um dia eu cheguei na pia, eu estava com muita sede, e não tinha um copo, irmãs, limpo para mim tomar água. 2 meninos, né? E aí eu falei, Senhor, eu tô com sede, né? Aí eu abri o armário e vi um copo lá dentro. Puxa vida, que alegria, um copo para me tomar água. Aquele copo estava disponível. Ele não estava fazendo nada, mas ele estava disponível. O que o Senhor quer? Que você esteja disponível. O Senhor vai pôr no seu coração, cuida daquela pessoa. O Expolivro veio para a nossa região. Quantas experiências preciosas a gente teve do Senhor falar no nosso coração a necessidade específica da pessoa. Eu tive essa experiência. Uma jovem se aproximou de mim. E o Senhor falou para mim compartilhar com ela sobre a conferência Metamorfose. Eu falei, meu Deus, mas Senhor... Aí eu falei com ela, nós somos borboletas, somos lagartas hoje, mas dentro de nós bate um coração de borboleta. Ela me olhou com o olho desse tamanho e falei, eu amo borboletas! Como que você sabia que eu amava borboleta? E aí, ela se encantou por um livro lá, a gente viajou nos livros, né? E ela comprou vários livros, graças ao Senhor. Então, irmãs, são pequenas experiências, mas para mostrar para as irmãs que nós podemos ser usadas nas mãos do amado. Nós estamos na mão dele, né? E ele quer nos usar. E aí, irmãs, só para finalizar agora, de verdade. Sem nós, ele não pode. Sem nós, ele não quer. Amém? Agora eu vou ler o trecho de um livro da irmã Stormy, que eu achei muito propício para essa mensagem. Você é valiosa em sua esfera de influência e pode ser usada por Deus na vida de outros, de maneira que ninguém mais poderia. Pode ajudar pessoas a erguer os olhos para o Senhor, a fonte de esperança. Quando você encontra esperança no Senhor, não pode guardá-la apenas para si, mas deve compartilhá-la. Amém? Mas é isso que o Senhor quer de nós. Nós não retenhamos essa graça. O irmão Pedro tem falado, não retenha a graça. Compartilha. Compartilha essa vida que mudou a sua vida. E Deus conta conosco, irmãs. Que nós sejamos maleáveis ao trabalhar do Senhor. Que aceitemos de bom grado as lapidadas do Senhor. Que algo está sendo gerado, irmãs. Amém? Nós somos essas pedras preciosas na edificação. Na edificação, irmãs. Amém? Nós somos pedras soltas aí para qualquer coisa, não. É na edificação. Amém.